a elevado a menos n. Bem, isto será igual a 1 sobre a elevado a n. Esta regra que está aqui permite-nos começar a pensar em potências em que o expoente será eventualmente um número negativo, isto partindo do princípio que este n seria um valor natural. Então, vamos lá pensar nisto em termos da regra anterior. Ora, para demonstrar isto, nós podemos pensar nisto assim. A elevado a menos n é a mesma coisa que ter a elevado a 0 menos n. Acontece que 0 menos n, de acordo com a regra 2, ora, a regra 2 vamos recordar lá aqui, seria a elevado a n menos m. Esta era a regra 2, que, conforme eu já disse, pode ser aplicável da direita para a esquerda, ou melhor, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Portanto, neste caso, aplicando-a da direita para a esquerda, esta diferença que está assim aqui, entre estes números, vai fazer com que o primeiro número apareça aqui em expoente no numerador e o segundo número apareça em expoente no denominador. Portanto, isto vai dar a elevado a 0 sobre a elevado a n. De acordo com a regra 3, a elevado a 0 dá 1. Portanto, isto fica 1 sobre a elevado a n. E está novamente demonstrada mais uma propriedade. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, 3 elevado a menos 2. O que é isto? Isto vai dar 1 sobre 3 ao quadrado. Ou seja, vai dar 1 nono. Vamos a uma outra regra, então. Regra 5. Bem, o que é que sucede quando nós temos uma potência elevado a uma outra potência? Bem, aqui nós vamos multiplicar os expoentes. Fica a elevado a n vezes m. Temos que ter em atenção que a elevado a n elevado a m é diferente de ter a elevado a n e que, por sua vez, se encontra elevado a m. Porque aqui nós podemos perceber que o que está elevado a m é o n e não o a elevado a m. Portanto, aqui nós quase que poderíamos colocar assim um parênteses nesta situação. Portanto, ter 2 ao cubo à quarta significa 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, seria 2 elevado a 81. Enquanto que ter 2 elevado ao cubo, e por sua vez à quarta, isto ficaria 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo. E, portanto, de acordo com a primeira regra, logo, nós podemos manter a base e somar os expoentes. Neste caso, aplicando isto sucessivas vezes, nós tínhamos 3 mais 3 mais 3 mais 3. Ou seja, 3 vezes 4, 12, portanto fica 2 elevado a 12. Então, daqui nós tiramos já que o valor 2 elevado a 3 elevado a 4 é diferente de 2 elevado ao cubo, por sua vez à quarta, porque isto que está aqui dá 2 elevado a 81. E isto que está aqui dá 2 elevado a 12. E o número de fatores é muito diferente de uma situação para a outra. Bom, este exemplo, ao fim e ao cabo, aqui, já nos permite perceber, e portanto eu vou ultrapassar a demonstração, já nos permite perceber porque é que nestes casos se multiplicam os expoentes. Porque aqui podemos observar que o 2 ao cubo, não é, vai aparecer, neste caso, tantas vezes quantas esta potência que se encontra aqui, este 4, e daí que, ao adicionar os expoentes todos, eles vão aparecer tantas vezes quantas o expoente que se encontra aqui fora, este 4. Portanto, e daí que na soma, uma vez que o número de parcelas é, neste caso, 4 e são todas iguais,
Podemos multiplicar o 3 pelo 4 e obtemos imediatamente o 12. E está também dado um exemplo. Vamos avançar para a regra seguinte, a regra 6. A regra 6 será para aplicar nestes casos. Vamos supor que nós temos o produto de duas potências, portanto, a elevado a n vezes b elevado a n, em que o a e o b são números reais. Ora, nestes casos, nós podemos agrupar o a e o b e multiplicá-los entre si n vezes. Portanto, podemos escrever a elevado a vezes b elevado a n. Vamos ver um exemplo. 2 ao cubo vezes 4 ao cubo. Ora, neste caso, eu posso fazer isto. 2 vezes 4 ao cubo. O que é que resulta daqui? 2 vezes 4, 8. 8 ao cubo. Exemplo seguinte. Ou melhor, regra seguinte, regra 7, em relação à regra anterior, em vez de termos aqui uma multiplicação, vamos passar a ter uma divisão. Portanto, vamos ter a elevado a n sobre b elevado a n, e daqui resulta a sobre b elevado a n. Ou seja, nós podemos agrupar na base a divisão dos dois elementos, e em expoente fica o expoente que era comum. Vejamos um exemplo. Ora, 3 à quarta, a dividir por 2 à quarta. O que é que podemos fazer aqui? Dividir as bases e manter o expoente. Portanto, 3 sobre 2 à quarta. Se quiséssemos escrever isto sob a forma decimal, seria 1,5 à quarta. E estamos quase a terminar. Vamos apenas a mais uma regra, a regra 8. E esta regra vai permitir já definir uma potência em que o expoente vai ser um valor fracionário. Portanto, vamos ter a elevado a n, aliás, a m a dividir por n. Bem, nós vamos aqui, isto basicamente é uma definição, vamos aqui introduzir um conceito que já é conhecido. Sempre que nós temos um expoente fracionário, isto resulta num radical. Ora, a elevado a m sobre n é igual a uma raiz de índice n de a elevado a m. Importa relembrar que sempre que eu tenho uma coisa deste género, portanto, a raiz de índice n de um determinado valor a, o valor que se encontra, portanto, isto que está aqui, podemos lhe chamar raiz ou radical, não é? Isto é um radical, em que o valor que está cá dentro é o índice da raiz, e o que está dentro da raiz tem o nome de radicando. Ora, neste caso, o radicando é a elevado a n. Vamos ver um exemplo de aplicação desta propriedade. Por exemplo, raiz de 2. Ou raiz de 2, neste caso vou dar um exemplo da direita para a esquerda. O raiz de 2 é a mesma coisa que ter. Ora, quando eu escrevo raiz de 2, ou posso dizer raiz quadrada de 2, o índice da raiz é um 2. E neste caso, em radicando, temos 2 elevado a 1. Então, nós podemos escrever 2 elevado a 1 meio. Então, a raiz quadrada de 2 é uma potência de 2 em que o expoente é o número fracionário 1 meio. Portanto, isto também poderia escrever assim, 2 elevado a 0,5. Um outro exemplo. Vamos supor que tenho isto assim. A raiz cúbica de 3 à quinta. Então, isto fica 3 elevado a 5 terços. Bem, e vamos ficar por aqui. Num próximo vídeo poderemos fazer alguns exercícios que envolvam potências. Vamos também discutir esta última regra e vamos definir uma série de regras
que se podem aplicar no caso de estarmos a trabalhar com raízes. Então até ao próximo vídeo.